Meus irmãos, graça e paz a todos, que o Senhor abençoe a todos os irmãos. Nós estamos aqui online e nós queremos abençoar a sua vida aonde você está. Nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe nesta noite no estudo da sua palavra. Então vamos orar. Por favor, ore comigo. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu consolo, obrigado pela tua paz. Nós pedimos que o Senhor abençoe todos aqueles que necessitam e precisam de ti, Senhor. E nós pedimos também que o Senhor esteja abençoando o nosso mundo neste momento tão difícil em que muitas famílias têm perdido os seus queridos. Ó Deus, tu és um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de graça, e pode atender todos aqueles que clamam o teu nome. Por isso, nós pedimos, ó Deus, que pela tua graça o Senhor faça cessar tudo o que está acontecendo, para que possamos voltar, ó Deus, ao convívio. Mas mesmo assim nós te agradecemos porque nós podemos pensar, nós podemos interceder e nós podemos buscar-te mais, ó Deus. Eu te peço pelos nossos irmãos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em suas casas, ó Deus, que a tua graça os alcance e dê a eles também a tua paz. Que todos, ao ouvirem a nossa palavra, possam ser abençoados nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos no nosso culto online. Algumas observações para que você possa saber é que no próximo domingo nós queremos pedir que à noite você reserve um suco de uva, um vinho, você reserve também um pão, porque nós vamos celebrar a ceia juntos, mesmo distantes. A comunhão dos santos é feita pelo Espírito Santo. Por isso, eu vou estar ministrando daqui e você vai tomar a ceia onde você está. Busque ao Senhor. É um tempo difícil, é um tempo que nós precisamos estar conectados uns com os outros em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a todos e compartilhe esse vídeo. Eu quero pedir também que você possa estar lembrando de que o nosso estudo você precisa se inscrever no canal. Aí se você ativar o sininho, você vai receber e vai saber a hora em que nós estamos online. Então não esqueça aí de também deixar o seu like, que isso promove o próprio vídeo para que outras pessoas também possam ouvir a palavra de Deus. Agradecemos a todos os irmãos, obrigado pelo apoio que as pessoas têm nos dado, e eu peço desculpas porque muitas vezes eu não sei mexer aqui ainda, estou aprendendo e estou tentando fazer aquilo que é o melhor para os irmãos. Bom, o nosso estudo de hoje é sobre a Páscoa. Nós estamos nos aproximando desta data que é muito importante e nós queremos pedir a você que compreenda a palavra de Deus. Nós não somos pagãos que celebramos apenas uma festinha. Não, a Páscoa, ela tem um significado. Nós sabemos que o mundo pensa em chocolate, o mundo pensa em outras coisas, mas para nós a Páscoa, que é aí a palavra hebraica Pessah e Pascah, ela significa que nós precisamos da graça de Deus e ela significa a morte e a ressurreição de Cristo. E eu quero falar sobre isso hoje. Uma visão da morte e ressurreição de Cristo segundo a Bíblia. Tá ok? Vamos ouvir a palavra de Deus. Eu quero introduzir aqui o assunto para você, para que você saiba
que a Páscoa ela tem um modelo que foi pré-anunciado a Moisés e pelo Senhor. Êxodo 12:1 diz assim: O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito, e ele disse: Este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família. Isto é, um animal para cada casa. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para este texto, ele está envolto a um contexto de libertação. O povo de Israel estava sofrendo. O povo de Israel estava vivendo debaixo da tirania do Egito. Mas Deus, pela sua graça, começou a pedir a Faraó que libertasse o povo. Deixa meu povo ir. Mas Faraó não ouviu a palavra do Senhor. E Deus enviou 10 pragas. E essas pragas foram mostrando para Faraó quem era o Senhor. É interessante que estas pragas, elas eram gradativas, em grau e em sofrimento. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos este texto que nos diz que era no primeiro mês do ano celebrar a Páscoa para que santificasse, para que abençoasse todos os outros meses do ano. Os nossos anos precisam ser abençoados por Deus e Deus já estava ensinando Israel a viver debaixo deste modelo. Êxodo 12:5 diz: o animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito, de 1 ano. E aqui nós temos já uma prefiguração de que aquele que haveria de morrer deveria de ser sem defeito, de 1 ano. É interessante nós notarmos que nós temos este mesmo princípio da palavra de Deus na vida de Cristo. Cristo, desde o seu ventre, quando ele foi concebido por obra do Espírito Santo, ele foi oferecido a Deus. Ele veio para isso, sem defeito, sem ser da linhagem de Adão, para que todos aqueles que creem no seu nome pudessem ser. Assim, Israel tinha que fazer este simbolismo de crer que aquele animal simbolizava a libertação e a redenção de todos eles. Por isso, o verso 11 diz assim de Êxodo 12: já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Até hoje, os israelitas, eles celebram a Páscoa com roupas de peregrinação. São roupas finas. Muitos judeus perderam esse significado, mas naquela noite havia um significado tremendo, porque Deus haveria de libertá-los após comerem o cordeiro. E isso para nós tem um simbolismo muito importante, porque Deus disse a Moisés: esta é a Páscoa do Senhor. A palavra Páscoa, ela tem um significado obscuro no hebraico, mas ela significa cobrir ou passar por cima. E foi justamente o que Deus fez. Deus passou por cima de Israel por causa do cordeiro. E depois nós vamos voltar a este assunto. O que é a Páscoa? Êxodo 12:12 nos diz assim: nessa noite eu passarei pela terra do Egito. Passar sobre o quê? A Páscoa é um passar de Deus sobre toda a terra do Egito, poupando aqueles que tinham
o sangue sobre suas portas. E neste sentido, meus queridos irmãos, nós podemos entender que o verso 13 diz assim: o sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue, e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam mortos por essa praga. Comemorem esse dia como festa religiosa, para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Quando nós notamos isso, queridos, nós nos lembramos de que todo este simbolismo está contido na Páscoa. Naquele momento, Deus salvou Israel, Deus salvou aquelas pessoas de estarem ali sofrendo por causa de Faraó. Mas Deus pediu que eles usassem o sangue do cordeiro para que Deus passasse por sobre as casas. E aqui nós temos mais uma vez o simbolismo da Páscoa. A Páscoa não nos priva de sofrermos, porque nós estamos neste mundo. Nós estamos neste mundo de passagem para um outro mundo, para um mundo melhor. Mas nós queremos dizer que todos aqueles que creem neste sangue são também, Deus também passa por sobre eles, como se Deus estivesse protegendo eles por causa do cordeiro e do sangue. Esse é o simbolismo da Páscoa. E aí eu quero dar o significado da Páscoa. Em primeiro lugar, a Páscoa significa libertação da tirania. Escute bem, a Páscoa significa libertação de toda a tirania. Deus é por nós. O apóstolo Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Um cordeiro morreu e o seu sangue protege cada casa. Este é o significado da Páscoa. Um cordeiro morreu para nos libertar. O seu sangue protege a minha casa. Nós ouvimos muitas pessoas pregando no Novo Testamento e eles dizem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você crer em Jesus, o sangue do Cordeiro protege a sua vida e a sua casa. E nós cremos nisso. Toda ação foi de Deus, e aí eu, o Senhor, fiz isto. É assim que Deus se declara como aquele que fala a Páscoa, ou que ensina a Páscoa. Como a Bíblia vê a morte de Cristo? Agora eu quero recordar a você alguns aspectos que culminam na Páscoa. Nós temos aqui um texto da Palavra de Deus que diz assim: ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso está em Mateus capítulo 1, versículo 21. Essa é a festa do Natal para nós. Agora, a pergunta que a gente deve fazer é o seguinte: ele salvará o seu povo? Que pecados? Talvez você olhe aí para você e fale assim: mas eu sou pecador sim, mas eu não sou tão pecador. Mas qualquer que seja o seu pecado, você está condenado. Deus não pode fechar os olhos para nenhum pecado. O grande erro de muitas pessoas é pensar que Deus vai passar por cima dos pecados. Não, alguém tem que pagar. E aí o texto nos diz que esse menino que veio, essa criança que nasceu de Maria, no ventre de Maria, ele salvará o seu povo. Não é Maria que salva,
não é a igreja que salva, não é a sua piedade que salva, mas é Ele. Ele salvará. Ele veio para isso. E que pecados Ele perdoou? Todos os pecados Ele cobre. Ele pode perdoar você aonde você está. Ele pode lhe ajudar onde você estiver. E aí nós perguntamos, mas salvar de quê? Né? Algumas pessoas colocaram uma vez, Jesus salva, e alguém perguntou, eu não estou morrendo, eu não estou sofrendo. Nesse instante, muitas pessoas estão morrendo. Talvez as pessoas estão preocupadas em pegar ou não o coronavírus, mas o que eu quero dizer para você é que a maior preocupação que você deveria ter é com a sua vida eterna. Todos nós haveremos de passar pela morte. Você já tem se preparado para isso? Nós não sabemos o que nos sobrevirá no futuro. Nós não sabemos nem como vai terminar essa semana. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, esse menino que veio no Natal que nós celebramos, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Veja bem que ele não vai salvar nenhum outro povo que não seja o seu povo. Aí você poderia dizer, mas esse é Israel? Não. Ele veio para o que era seu, que são os israelitas. Os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, ele salvará o seu povo, que hoje consiste de judeus e gentios que creem no seu nome. Por isso, confie em Deus, entregue-se a Deus. Vamos continuar. Quem que não tem pecados, né? Você já brigou com alguém? Ou você está agora magoado com alguém que lhe fez mal? Casais, pais e filhos, quantas pessoas não estão sofrendo? Eu quero mostrar um outro slide para você aqui. Quantas pessoas estão dormindo, tristes, porque talvez estejam magoados porque perderam alguém que se foi, ou talvez estejam revoltados com Deus por alguma razão. O que a palavra de Deus nos diz é que todos nós pecamos e nós estamos separados de Deus pelo pecado. O pecado tem o poder de transformar a gente em seres horríveis. Se você tem ódio no coração, se você tem raiva das religiões, das pessoas, saiba que você está ainda debaixo do pecado. Você precisa confiar e confessar os seus pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar os pecados de quem quer que seja. Algumas pessoas usam drogas, estão tão cheias da vida comum que elas tentam se libertar com alguma coisa que as tire de onde estão. Mas eu quero dizer para você, você que usa drogas não é mais pecador do que qualquer outra pessoa. A Bíblia diz que todos pecaram, todos estão distantes de Deus, todos precisam de Cristo Jesus. E por isso nós podemos dizer, olhe, no momento em que nós estamos, que quantas pessoas estão preocupadas. Eu tenho visto muitos empresários falando aí que então temos que voltar a trabalhar. O que Deus fez neste momento, queridos, é a gente olhar para gente como essa aqui, que está no slide. Gente que está dormindo na rua, que não tem o que comer, não tem o que beber. São essas pessoas que precisam de amor. Se você der um pedaço de pão para essa pessoa, eu tenho certeza que ela vai lhe agradecer para o resto da vida. Mas se você der um pedaço de pão para alguém que está aí na sua casa, no seu conforto, ele não vai dar nem bola. Mas assim é Cristo para aquele que precisa. E nós precisamos estender a mão, ajudar aqueles que não têm, aqueles que precisam do amor e da graça de Jesus.
Então eu quero continuar aqui o meu estudo. Que pecados? Veja bem, nós estamos aí diante de um impasse em que o mundo inteiro estava rejeitando aqueles que eram peregrinos, que vinham de guerras, crianças morrendo de frio, de fome, porque nenhum país acolhe essas pessoas. O nosso país também, tão imenso e tão grande, tem se mostrado duro para receber as pessoas que precisam. E, queridos, me perdoe dizer, o coronavírus, ele veio e despertou as autoridades da política para pensarem nos mais pobres, para pensarem naqueles que não têm pão todo dia, naqueles que não têm leite para dar para os seus filhos. Por isso, nós precisamos buscar a Deus, porque nós precisamos ser transformados pela Páscoa. Nós precisamos de Cristo Jesus no nosso coração para a gente voltar a viver, porque nós temos vivido nos nossos pecados e nos nossos delitos. Quantas crianças, quantas pessoas estão sofrendo nos nossos dias, no nosso mundo inteiro. Quem está morrendo? E eu não quero menosprezar a dor dessas pessoas. São pessoas que já viveram, mas muitas crianças, muitos adultos, muitas pessoas estão sofrendo neste mundo. E muitas vezes nós passamos por cima e nós não queremos ver a justiça social. Pense nisso, isso são pecados nossos. Pecados que voltaram para a sociedade e estão constantemente diante dos nossos olhos. Quantas vezes nós estamos diante dos nossos pratos de comidas e nós estamos comendo banquetes e nem nos lembramos de que muitos não têm nem pão para comer, não têm nem casa para viver. Por isso, queridos, que pecados? São esses pecados que nós precisamos ver. Quem é o Cordeiro de Deus? João capítulo 1, versículo de número 35 diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: aí está o Cordeiro de Deus. Pois também Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi morto. Meus queridos, a Bíblia sempre nos diz que o Cordeiro de Deus é Cristo. João reconheceu isso. Os discípulos reconheceram isso. Você pode reconhecer isso, pois Cristo é o nosso Cordeiro da Páscoa. Nós não precisamos fazer mais sacrifícios. Nós não precisamos mais matar um animalzinho para fazer tudo de novo. Não, isso já passou. Israel não precisa mais de nenhum tipo de sacrifício. Israel precisa crer no Messias. Israel precisa crer no Senhor, o Cordeiro pascal. Por que Cristo morreu? Em primeiro lugar, ele morreu para proteger quem confia nele. Ele protege quem confia nele. Ele protege eu e você. Se você crê no Senhor, é simples assim. Às vezes as pessoas querem complicar o Evangelho. O Evangelho é muito simples. Ele é crer. Quando eu creio, o sangue da morte de Cristo e a sua ressurreição me transformam. Veja aí, o segundo ponto, crer em sua morte e ressurreição é ser transformado por Deus. Veja bem, eu quero que você pare um pouquinho aí para pensar nos seus pecados, mas também para olhar para a cruz de Cristo. Você não merece, eu não mereço, ninguém merece o que Jesus fez por nós. E aí você vai me dizer assim, mas como que eu posso ter certeza que ele fez isso por mim? Creia. Não há outra forma. Deus, a Bíblia nos diz que Deus aceitou o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Glória ao nome do Senhor.
porque nós podemos ser salvos. Você pode ser salvo de onde você está. Você pode ser salvo de toda a ira de Deus que virá sobre este mundo. Se você está pensando que nós estamos debaixo da ira de Deus, é verdade. Sim, este mundo está debaixo da ira de Deus, mas aquele que confia no sangue do Cordeiro, a ira de Deus passa sobre ele. Ele será salvo naquele dia no tribunal de Deus. Não por causa dele, mas por causa daquele que morreu por ele, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que Cristo morreu? Em primeiro lugar, ele morreu para perdoar a todos os que se arrependem. Às vezes nós falamos em fé e nós pensamos que fé é simplesmente acreditar. Não. Fé, ela está ligada e atrelada ao arrependimento. Perdoar a todos os que se arrependem. Quando o apóstolo Pedro estava pregando, ele estava dizendo que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. As pessoas chegaram assim, mas o que nós devemos de fazer? Pedro disse: arrependei-vos dos vossos pecados, para que sejam cancelados os vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então arrependei-vos. Veja bem, Jesus lá na cruz, vendo a maldade dos soldados, vendo a maldade dos homens, e hoje a gente vê maldade em tudo quanto é lugar, vê maldade no Twitter, vê maldade no YouTube, vê maldade na internet, vê maldade nos comentários, vê maldade no Facebook, vê maldade em todos os lugares, queridos. Jesus olhou lá dos céus, ou pelo menos da cruz, e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o nosso Deus. É um Deus que sempre está pedindo que o Pai perdoe-nos mediante o seu sangue, perdoar a todos os que se arrependem dos seus pecados. Isaías 53 diz assim: porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Eu quero ainda seguir. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Meus queridos, esse é o amor de Deus na Páscoa. A Páscoa é alguém que morreu no seu lugar, para que você pudesse ser salvo e ser transformado. Agora, pare um pouquinho aqui e eu quero terminar a minha mensagem, porque muitas pessoas acreditam na Páscoa, acreditam em Jesus, acreditam no sangue, mas não mudam. Desculpe, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e estiver na minha presença, eu ouvirei dos céus, mas esse meu povo precisa se converter do seu mau caminho. Você já foi transformado, você já mudou, você já foi transformado pelo Senhor. Então eu quero te dar uma boa notícia. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, nós podemos ter esperança. Nós podemos ter a esperança de uma nova vida, para a glória de Deus. Eu quero fazer uma oração com você nesse instante. Senhor nosso Deus, aqueles que nos ouvem, ó Deus, que sejam abençoados por Ti. Eu te peço que esta palavra alcance os corações que estão aflitos e que estão cansados e sobrecarregados. Que eles possam ir até Cristo, Senhor, nesta hora, e possam arrepender-se dos seus pecados e buscar-te, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a todos e a todas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Não esqueça, por favor, de colocar aí, se inscrever no nosso canal para que você saiba a hora em que nós estamos online. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus na graça de Cristo. Amém.